É preciso seguir falando sobre o Congresso Nacional, sobre os deputados e senadores brasileiros e como começar já a preparar uma grande mudança na atitude de votar em 2026. Nesta segunda-feira, 7 de julho, por exemplo, a revista Piauí começa a circular com uma reportagem sobre as relações financeiras promíscuas do controlador daquele site de apostas chamado Tigrinho, com o presidente do PP, o partido que chamam inapropriadamente de progressistas, Ciro Nogueira. O dono do Tigrinho, que é uma bete disfarçada de coisa infantil e drena dinheiro das famílias brasileiras, de brasileiros pobres, de famílias pobres e de classe média, cujos integrantes perdem tudo na roleta de jogo virtual, pois bem, o dono do tal Tigrinho comprou 3 imóveis da família de Ciro Nogueira nos últimos meses. Alguém pode dizer, mas isso é uma relação privada e não tem nada a ver com a política. Claro que tem. Na política e nos negócios, negócios pesados, estamos falando de jogo, do jogo que desestabiliza famílias e pessoas que perdem tudo por causa da roleta dessas bets. Não há coincidências. Aprendam bem. Na política e nos negócios, coincidências não existem. E para gente como Ciro Nogueira, presidente do PP, ou Antônio Rueda, presidente do União Brasil, ou Valdemar Costa Neto, presidente do PL, política é negócio. Logo, quando falamos deles, coincidências não existem. Em 2026, temos de eleger um Congresso completamente diferente desse enorme formigueiro de saúvas que os eleitores dos 26 estados da federação mandaram para cá. Deputados e senadores são as saúvas que estão acabando o Brasil. E como sabemos desde sempre, ou acabamos as saúvas, ou as saúvas acabam com o Brasil. Ciro Nogueira precisará renovar o mandato de senador pelo Piauí no próximo ano. Ele se elegeu senador em 2018 com o apoio do PT, Partido dos Trabalhadores, do então governador Wellington Dias. E falando bem do presidente Lula. Tudo porque precisava fazer isso para estar na coligação de Lula no Piauí. Fez o mesmo em 2010. Aí, com a derrota do PT, ele se entregou nos braços da extrema-direita e virou um dos capitães dela. Foi ministro de Bolsonaro e ministro da Casa Civil. Foi quem entrou no governo e entregou a chave do cofre para Arthur Lira, na Câmara dos Deputados. Lira, que era do mesmo partido dele, é do mesmo partido dele. E aí Lira passou a operar a governabilidade do país por meio do orçamento secreto. Só que sem o PT, sem esconder a verdadeira personalidade dele no estado dele, o Piauí, em tempos de eleição, Ciro Nogueira jamais conseguiria se eleger. Por isso que agora ele começa a costurar uma aliança em torno de Tarcísio de Freitas para a presidência, tendo ele, Ciro Nogueira, como vice, porque seria, abre aspas, nordestino, fecha aspas. Bom, o Piauí, o povo do Piauí, precisa dar um sonoro não a Ciro Nogueira, tornar inviável o retorno dele a Brasília, pois isso o fará perder o controle do partido e o tira das cenas dos crimes cometidos por ele, pela turma dele e pelos capangas dele no plano político em Brasília. Daí vamos para outro presidente de partido, desse famigerado Centrão, que nunca teve um voto sequer, nem para conselho fiscal do condomínio de luxo, onde ele tinha casas lá na praia de Toquinho, em Pernambuco, e as casas foram incendiadas num episódio suspeito de queima de arquivo. Falo de Antônio Rueda. Antônio Rueda quer se eleger deputado federal por Pernambuco. Ele é o presidente do União Brasil, fusão do PSL com o Democratas. Em 2018, ele era o vice-presidente do PSL, partido ao qual Bolsonaro se filiou para se eleger. Foi Rueda quem entregou o PSL ao clã Bolsonaro, entregando as chaves da legenda depois de um acordo financeiro, claro. Se não tiver mandato a partir de 2027, Rueda vai perder o controle do União Brasil, pois não tem sustentação sem mandato
no meio do ninho de cobras que ajudou a criar. Então, em Pernambuco, um dos rumos mandatórios é não permitir que Rueda crie um núcleo de sustentação política que o faça deputado federal, pois hoje, para virar federal, ele terá de cortar as folhas e as raízes das bases de deputados de seu próprio núcleo de poder. Como as saúvas fazem. Rueda é outra saúva que tem de ter seu habitat político exterminado. Por fim, Valdemar da Costa Neto. Em 2026, depois de cumprir penas de prisão por conta do episódio da ação penal 470 do Mensalão e tendo passado seu período de inelegibilidade, o presidente do PL vai estar elegível de novo. Será candidato a deputado federal por São Paulo e a meta dele é obter mandato para seguir comandando o PL. O PL recebe, senhores, senhoras, R$1 bilhão por ano de fundo partidário. É uma empresa de grande porte, familiar, que o eleitor brasileiro entrega a chave de comando dela para Costa Neto e Costa Neto a administra fazendo favores e contratos favorecidos e milionários para os Bolsonaro e para sua turma. O retorno de Valdemar da Costa Neto ao Congresso tem de ser inviabilizado pelo eleitor paulista a partir da base dele, que é Mogi das Cruzes. Na semana que passou, pela primeira vez nos últimos 9 anos, o campo lúcido, democrático e iluminado das forças populares ganhou discurso e tração nas redes sociais ao reagir contra o avanço reacionário do Congresso contra a maioria de famílias de classe média e os pobres do Brasil. Foi essa reação que assegurou a manutenção da agenda de se fazer justiça tributária no país. Foi essa reação que fez com que Hugo Mota, o títere amestrado do lado mais perverso do país, o mercado financeiro, recuar nas chantagens contra os poderes executivo e judiciário. Deputados e senadores do Centrão estão com medo desse novo despertar de um ativismo político do campo da esquerda nas redes. Ele foi excelente, ele trouxe oxigênio à cena política. Ele tem de ser mantido, porque ele é o início, de fato, do processo eleitoral do próximo ano. Em 2026, temos não só de preservar os espaços populares no Executivo, impedindo o retrocesso de uma eleição de alguém saído do esgoto da extrema-direita, como também mudar radicalmente a composição do Congresso. Será preciso evitar a reeleição da turma de lá, dos Ciro Nogueira ou Costa Neto da vida, ou a eleição de aventureiros com agenda própria e ruim, como Rueda. Será preciso comprometer os eleitos com os projetos de país e projetos sociais que atendam à maioria da população. Democracia dá trabalho e não se limita ao ato de votar. É a participação integral dos cidadãos no processo. 2026 já começou e não podemos seguir dando ousadia a esse Congresso que está aí. Obrigado.